Bom, vamos resolver então o exemplo 1.4 do livro Resistência dos Materiais, sétima edição, do Hibbler, né? Então, nesse exemplo, ele pede para determinar as cargas internas resultantes que agem na seção transversal em G da viga de madeira mostrada na figura abaixo. Considere que as articulações em A, B, C, D e E estejam acopladas por pinos. Bom, então a gente vai precisar, né, determinar essa força aqui em G, né? Então, vou ter que fazer um corte aqui em G. Quando eu faço esse corte em G, a gente já viu que a gente pode trabalhar ou com o meu lado esquerdo ou com o meu lado direito. Nesse caso, né, parece que vai ser muito mais fácil da gente trabalhar com o lado esquerdo. Por quê? A gente tem menos forças envolvidas, tá? Mas a gente não conhece aqui, ó, essa força nesse cabo AB, né? Então, a gente vai precisar primeiro determinar essa força FAB, tá? Bom, então, primeiramente, a gente vai ter que trabalhar com a minha estrutura como um todo, né, para determinar essas cargas, essa carga FAB. Bom, então eu tenho aqui em C, eu tenho uma reação, eu tenho aqui um CX, tá? Então, eu tenho aqui um CX. Eu tenho reação em Y em C? Eu não tenho reação em Y em C. Por quê? Porque essa minha barra CB, ela só transmite força em X. Então, não tem como eu ter reação aqui em Y, né? Já aqui em E, eu vou ter tanto um EX como um EY, né? Vou ter reação em X e em Y. Tranquilo? Bom, aqui a gente tem uma distribuição, né, de forças, tá? Eu vou ter então aqui uma força resultante, né? Como que eu calculo essa minha força resultante? Essa minha força resultante é a área do triângulo, certo? Então, a área do triângulo, aqui nesse caso, vai ser 6 vezes. A gente tem aqui uma altura, ó, de 300 libraforças por pé. Então, 6 vezes 300 dividido por 2. Então, a minha força resultante aqui vai ser de 900 libraforças, certo? Bom, então o que a gente pode fazer agora? A gente pode calcular essas reações, né? E qual que é a melhor forma da gente calcular essas reações? Seria, então, trabalhar aqui com a somatória de momentos em E, né? Então, somatória de momentos em E tem que ser igual a zero. Por quê? Se eu trabalho com a somatória de momentos aqui no ponto E, né, eu já elimino aqui duas incógnitas. Então, fazendo essa somatória de momentos, eu vou conseguir encontrar o valor do Cx. Tá? Bom, então vamos lá. Essa minha força de 1.500 libraforças aqui em A vai fazer com que o meu elemento ele tende a girar aqui no sentido anti-horário, né? Então, se ele gira no sentido anti-horário, ele é positivo ou ele é negativo? Anti-horário, ele é positivo, né? Então, 1.500 vezes, qual que é a distância aqui do ponto A até o ponto E? A gente tem, ó, 6 mais 2 mais 2, então a gente tem uma distância de 10 pés. A minha força resultante, lembrando que ela vai estar localizada a 1/3 aqui desse meu lado, né? Então, a gente tem aqui, ó, que 1/3 de 6 é 2. Então, a distância entre a força resultante e o ponto E é de 4 pés, né? Essa força resultante também faz girar no sentido anti-horário, então o momento também é positivo. Então, mais a força resultante, que é 900, vezes a distância, que é 4. E a gente tem essa força de reação aqui, o Cx, que faz girar no sentido horário em relação a E. Então, esse momento ele é negativo. Então, eu tenho aqui Cx vezes a distância aqui de C até o E, que é de 3 pés, né? Então, isso tem que ser igual a zero. Então, se a gente resolver, né, essa equação, a gente vai chegar aqui no resultado de 6.200 libraforças.
Tranquilo? Bom, agora a gente pode fazer, então, somatório de forças em X igual a zero, né? A gente só tem forças aqui, Cx e o Ex. Então, eu tenho aqui, ó, Cx mais Ex tem que ser igual a zero, né? Mas Cx é 6.200. Então, eu chego aqui que o Ex tem que ser igual a menos 6.200. Tá? Bom, o que significa mesmo negativo? Que, na verdade, o Ex aqui, ó, ele não está nesse sentido para a direita, né? O Ex, o sentido dele é para a esquerda. Bom, então calculei, né, o Ex e agora eu consigo calcular também um EY, né? Como que eu calculo o EY? Para calcular o EY, eu posso fazer somatória de forças em Y igual a zero. Então, eu tenho ali menos 1.500, menos a minha força resultante de 900, mais o EY tem que ser igual a zero. Então, o EY vai ser igual a quanto? 2.400 libra-força. Tranquilo? Então, calculei aí primeiramente as minhas reações de apoio, né? Bom, eu vou trabalhar agora aqui com esse nó B, né? Porque a gente precisa calcular essa força FAB, né? Então, para calcular essa minha força FAB, tá? Vamos arrastar aqui um pouquinho. Eu tenho aquele nó B. Nesse nó B, eu tenho essa força que vai ser igual ao Cx, né? Que é 6.200 libra-forças. Né? No nó B, eu também tenho uma força aqui nessa barra BD. Né? Então, eu vou chamar aqui de FBD. E vou ter aqui essa minha força, né? Que é o FAB, que eu preciso para resolver o meu problema. Né? Bom, se a gente voltar aqui na nossa estrutura, a gente pode ver aqui, ó, que a gente tem um triângulo. Né, ó. A gente tem um triângulo aqui, ó, de base 4, de altura 3. Então, aqui a gente tem hipotenusa 5. Né? Então, essa FAB tem essa relação, né? 4, 3, 5. Né? Bom, então a gente consegue o quê? Calcular, né, a componente X de FAB. Porque aqui, para a gente resolver, eu acho mais interessante a gente fazer somatória de forças em X ser igual a zero. Né? Por quê? Eu tenho 6.200 libra-força menos a componente X de FAB. Qual que é a componente X de FAB? A componente X de FAB, né, ó, não seria FAB vezes 4/5? Então, menos FAB vezes 4/5. E isso vai ser igual a zero. Né? Então, aqui a gente consegue encontrar o valor de FAB. Então, né, FAB vai ser igual a 7.750 libra-forças. Tá? Então, agora eu posso trabalhar aqui com o meu corte, né, em G e trabalhar ali com o lado esquerdo. Tá? Então, eu já tenho aqui uma figura, né? Seccionei aqui em G, eu tenho aqui aquelas 1.500 libra-forças e tenho aqui um FAB que é igual a 7.750 libra-forças. Né? Então, aqui em G, eu vou ter um MG, eu vou ter um VG e tenho também um momento em G, um MG. Bom, essa força FAB,
né? Lembrando aqui do nosso triângulo, né? Nosso triângulo aqui, 4, 3 e 5. A gente vai ter uma componente x de FAB e a gente vai ter uma componente y de FAB. Então, vamos calcular aqui essas componentes. FABx. Então, qual vai ser o valor, né, de FABx? FABx vai ser igual a 7.750 vezes o quê? A componente x é 4/5, certo? Então, já vai multiplicar aqui por 4/5. Então, FABx vai ser igual a quanto? 6.200. E o FABY? O FABY vai ser igual a 7.750 vezes a componente y é 3/5. Então, a gente vai obter aqui o valor de FABY de 4.650. Bom, então eu vou ter aqui, né, uma componente y e uma componente x de FAB. Bom, então agora a gente pode então calcular, né, o meu NG, o meu VG e o MG. Primeiramente, aí, fazendo somatória de forças em x igual a 0, eu tenho ali o meu NG mais a componente x de FAB, que é 6.200, e isso vai ser igual a 0. Então, meu NG vai ser igual a menos 6.200 libra-forças. Então, significa que o meu NG é no sentido contrário do que eu desenhei. Posso fazer aqui, então, somatória de forças em Y igual a 0. Bom, a gente tem aqui a força de 1.500, então menos 1.500, mais a componente y de FAB, 4.650, mais o VG, isso tem que ser igual a 0. Né? Então, a gente chega aqui que o meu VG ele vai ser igual a menos 3.150. Também indicando, né, que essa minha força cortante VG está no sentido contrário do que eu desenhei. Né? E por último, a gente pode fazer então a somatória de momentos em relação a G igual a 0. Né? Eu tenho então que eu desenhei esse meu MG em qual sentido? No sentido anti-horário. Então, esse meu MG ele é positivo. A minha força de 1.500, que está aqui em preto, ela faz girar também no sentido anti-horário. Então, esse momento ele vai ser positivo. 1.500 vezes a minha distância do ponto A até o ponto G era de 2 pés. Então, vezes 2. Tem agora o quê? Essa minha força, né, da componente Y de FAB. Né? A componente Y de FAB vai fazer o meu elemento girar no sentido horário em relação ao ponto G. Então, esse meu momento ele vai ser negativo. Então, menos 4.650 vezes a distância. Essa distância também é de 2 pés. Né? E isso, então, vai ser igual a 0. Resolvendo, então, né, o MG, a gente vai encontrar um valor de 6.300
libra-forças vezes metro. Libra-força vezes pé, né? Tranquilo? Então essa é a nossa resposta. Tá? O NG menos 6.200, o VG menos 3.150 e o MG 6.300 libra-forças vezes pé.